Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, nossa primeira aula de História do Brasil. Hoje nós iremos falar a respeito da formação de Portugal. Espero que vocês estejam bem, né? Essa vai ser a nossa aula zero, então vamos parar de enrolar e começar logo a aula. Formação de Portugal, formação de um país. Vamos lá. Vamos entender o que estava acontecendo ali na região da Península Ibérica, no século V e VI. Naquela região, haviam ali povos, romanos e germanos, que haviam se convertido ao cristianismo e foram sendo conquistados pelos muçulmanos vindo ali do norte da África, isso no século VIII até o século X. Houveram muitas guerras entre esses povos. Essas guerras, é interessante a gente saber, que não foram assim, o tempo todo, guerra. Houveram períodos de relativa paz. Isso foi muito importante, porque durante esses períodos de paz, acontecia ali um intercâmbio cultural. E a gente vai ver a importância disso mais pra frente, né? Enfim, esses povos estavam perdendo ali o seu território, né? Os muçulmanos estavam tomando aquela região da Península Ibérica. E esses povos, que eram divididos em reinos, começaram a tomar de novo, aquelas terras que estavam sendo conquistadas pelos muçulmanos. E a gente vai falar um pouco dos reinos, mas vamos falar agora aqui do Reino de Leão, que conquistou um território que foi o Condado de Portucalha. Esse condado ele foi dado para um nobre, era um território vassalo do Reino de Leão. Para quem está estudando, por exemplo, Prespesex, o primeiro assunto que se trata é a Idade Média. Então, se você está estudando Prespesex, você provavelmente já estudou sobre feudalismo. Você sabe que existem as relações de suzerania e vassalagem. E um condado é uma região vassala de um reino. Ou seja, ela é dada para um nobre, que é o conde, por isso condado. E esse território é cedido geralmente por um rei para um nobre. E esse condado, que é o Condado de Portucalha ou o Condado Portucalense, viria a ser futuramente o território do Reino de Portugal. Vamos falar aí de alguns nomes importantes desse período. Vamos falar aí primeiro do Dom Henrique de Borgonha. Ele foi nomeado para administrar o território de Portucalha, Foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro líder do território. Foi nomeado para administrar Portucalha. Dom Henrique de Borgonha. Ele trabalhou, ele tinha a intenção de conseguir independência, autonomia daquele território, mas ele não conseguiu. Quem conseguiu foi o seu sucessor, Dom Afonso Henriques, que conseguiu a independência do Condado de Portucalha em 1139. A partir daí, o Condado de Portucalha foi chamado de Reino de Portugal. Ou seja, ele foi o primeiro rei de Portugal, o primeiro soberano do Reino de Portugal. Dom Dinis. Dom Dinis, ele foi o cara que conquistou os territórios, e marcou as fronteiras que até hoje são praticamente as mesmas de Portugal até hoje, Porque é interessante a gente saber que quando o Dom Afonso Henriques ele conseguiu a independência da região de Portugal, isso estava acontecendo junto com a Guerra da Reconquista, Eles ainda estavam lutando com os povos muçulmanos, eles ainda estavam conquistando aquelas regiões que haviam sido tomadas pelos muçulmanos. Então, foi aí com Dom Dinis que eles conseguiram conquistar toda a região que é até hoje praticamente o território de Portugal. E aí, eu trouxe essas imagens que eu tirei do livro do Gilberto Cotrim, ou Gilberto Cotran, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas é um livro muito bom, inclusive muitos concursos têm esse livro no edital, uma bibliografia muito interessante. E eu trouxe essas imagens diretamente desse livro, que mostram aí tudo isso que eu falei. Se vocês olharem ali na primeira imagem, em rosa ou salmão, não sei, tá ali o Reino de Leão, bonitão, e aquele pontinho ali é o Condado de Portucalha. Já na imagem 2, você vê que Portugal ali já é um reino, já um território independente,
E ali na terceira imagem você vê ali as fronteiras mais expandidas, bonitão. E é isso aí. Bom, comércio e navegação. Lembra que eu falei lá no início que os povos árabes, né, os muçulmanos, que estavam conquistando a região ali da Península Ibérica, eles tinham períodos de relativa paz, né, não era uma guerra constante o tempo todo. Isso foi importante porque esse intercâmbio cultural fez com que a influência árabe entrasse no reino português, né, porque a economia de Portugal era predominantemente agrária, né? Eles cultivavam trigo, cevada, aveia, produziam vinho, sei que está no slide mesmo. E aí, com essa influência dos árabes, com aquele intercâmbio comercial, eles começaram a praticar as atividades marítimo-comerciais, como a pesca, o comércio de sardinha, baleia, bacalhau, enfim, isso daí que está no slide mesmo. Essas atividades começaram a ganhar muita relevância. E como essas atividades ganham relevância, as pessoas dessas classes, né, que estavam ligadas a essas atividades, crescem também em relevância no contexto social. E isso é muito importante, tá? Segura esse detalhe aí. Né? Vamos tratar aqui da Revolução de Avis. O rei, Dom Fernando, ele morre. Qual que é o problema? Ele morre sem deixar filho. E quem toma o seu lugar como regente é a sua esposa, a rainha Dona Leonor Teles. E esse rei, Dom Fernando, ele era um rei que incentivava as atividades marítimas comerciais, que veio, né, com a influência dos árabes. Então ele tinha o apoio dessas classes, que eu falei no slide anterior, dessas classes ligadas a essas atividades, que eram, no caso, os comerciantes e os banqueiros, né? No caso, a classe burguesa, vamos dizer assim. Esse rei morre e essa rainha fica como regente, e a filha desse casal, a princesa Dona Beatriz, ela se casa com o rei de Castela. E essa rainha, Dona Leonor Teles, ela quer passar o reino de Portugal para essa princesa, que era casada com o rei de Castela. E isso gera um descontentamento dos banqueiros e comerciantes, que eram classes ligadas às atividades marítimo-comerciais, porque eles queriam um rei que incentivasse, eles queriam um rei como Dom Fernando, um rei que contribuísse com essas atividades. O que eles fizeram? Eles pegaram Dom João, que era mestre da cavalaria de Avis, né? Mestre da ordem da cavalaria de Avis, por isso Dom João, mestre de Avis. Ele foi o líder de um movimento para impedir que essa rainha fizesse isso, né? Que as intenções do rei de Castela prevalecessem. E isso ficou conhecido como Revolução de Avis. E durante a Batalha de Aljubarrota, em 1385, eles conseguiram impedir, né? Saíram vitoriosos, preservando a independência política de Portugal. E por que Dom João, mestre de Avis, foi o líder, né? Foi o cara que ficou por cima disso daí? Porque ele era irmão bastardo do rei Dom Fernando. Ou seja, eles tinham o mesmo pai, mas ele era um filho bastardo. E com essa vitória na Batalha de Aljubarrota, Dom João, mestre de Avis, se torna rei de Portugal, dando início, assim, à dinastia de Avis. Só para ficar mais claro, para vocês entenderem, eu fiz esse esqueminha aqui, que foi o seguinte: Pedro I, que foi o antecessor de Fernando I, teve 2 filhos. Dom João, no caso, aqui da direita, mais para a direita aqui do nosso esquema, Dom João e Fernando I. Fernando I casou-se com Dona Leonor Teles, tiveram a filha Beatriz, que se casou com Dom João I do reino de Castela. Eu até coloquei de outra corzinha aí, para vocês saberem que ele é de outro reino. E foi isso que aconteceu. Pessoas, é isso. Muito obrigado por terem assistido a aula. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do que estava assistindo.
Então, se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu falei, se você tiver alguma crítica no que eu puder estar melhorando, ou até mesmo elogio, fique à vontade para comentar, né? Desde que seja uma crítica construtiva. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Se você acha que alguém mais se interessaria em ver esse conteúdo, compartilhe. E é isso, pessoas. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até uma próxima aula.